Mês passado, a gente iniciou uma série sobre o planejamento previdenciário. Se você quiser rever essa entrevista, pode conferir no nosso YouTube. Ela foi exibida no dia 17 de janeiro e, na ocasião, a gente destacou os principais pontos que são analisados na hora de fazer o planejamento previdenciário. Hoje, o especialista em direito, Felipe Salata, vai explicar quais são os tipos e quais as regras antigas e novas, principalmente, de aposentadoria. Tá perdendo as cabeças aí? Vai aposentar? Não sabe mais que conta que faz? Se tá certo ou não, se já deu certo o tempo ou não, então fica de olhão. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Abi. Ótimo estar aqui com vocês hoje, o pessoal que nos assiste. Vamos tratar um pouquinho mais de previdenciário, planejamento previdenciário, que é bem complexo. Vamos com calma, que tem bastante informação também. Tem bastante coisa, né? Só pra gente relembrar o pessoal em casa, cita pra gente só os principais benefícios da gente ter esse planejamento. Planejamento previdenciário é para dar plena consciência para o segurado da sua situação previdenciária e ele tomar a melhor decisão, sempre em busca do benefício mais vantajoso. Então, num parecer do planejamento previdenciário tem que constar ali todas as modalidades de aposentadoria, tanto as antigas, que ainda é possível alcançá-las, quanto as novas regras, porque uma vez aposentado, dificilmente consegue mudar depois. Então precisa ter noção de tudo. Então, quando a gente vai falar de aposentadoria, existem tipos? Quais são? Existem. A última reforma previdenciária que a gente teve mais significativa foi em novembro de 2019. Até essa data, antes dessa data, a gente tinha duas principais modalidades de aposentadoria, por tempo de contribuição e aposentadoria por idade. A por tempo de contribuição, como funcionava? Não exigia idade mínima. E aí, para homem, bastava 35 anos de tempo de contribuição e para mulher, 30 anos de tempo de contribuição. Poderia ter o famoso fator previdenciário ou não, que é um grande redutor da aposentadoria. Pode ser, às vezes se tiver muito tempo de contribuição, ele pode ser positivo ainda, mas é difícil. Para afastar o fator previdenciário, em 2015 foi criada uma regra de pontuação. Se a soma da idade com o tempo de contribuição atingisse uma determinada pontuação, que começou com 85 pontos para a mulher e 95 pontos para o homem, alcançaria ali 100% da média do salário de benefício, da aposentadoria. Só se alcançasse essa pontuação. E a aposentadoria por idade, que para homem era aos 65 anos de tempo de idade e para a mulher aos 60 anos de idade. O que mudou? A regra definitiva agora ficou só a aposentadoria por idade. Que muita gente acha ainda, e que a gente ouve muito por aí, é o seguinte: o pessoal de casa sabe disso, a mulher, por exemplo, eu tô vendo lá no simulador do meu INSS, tá faltando 2 anos para eu completar 30 anos, então daqui 2 anos eu consigo me aposentar por tempo de contribuição. Não mais. Não mais. O homem é a mesma coisa, faz essa conta por cabeça porque não sabe essa alteração que teve, E quem estava prestes a se aposentar e mudou, veio essa reforma e não existe mais essa aposentadoria por tempo de contribuição. Já não tem mais, não existe mais. A regra definitiva agora é a aposentadoria por idade, que para o homem permaneceu 65 anos de idade, para a mulher de 60 foi para 62 anos por idade. Mais outros requisitos, precisa ter 180 meses de carência para todos esses tipos de aposentadorias, que a gente chama de aposentadorias programáveis, voluntárias, que a gente pode escolher quando atingindo os requisitos, quando a gente vai querer dar entrada na aposentadoria. Tem as outras aposentadorias que são as não programáveis involuntárias, que é por incapacidade. A gente acaba atingindo ficando incapacitado, não tem como escolher. Então a gente vai precisar daquela aposentadoria. Hoje a gente está falando das programáveis, das voluntárias. Então quem estava prestes a se aposentar lá na data da reforma, foram criadas as regras de transição, para não prejudicar tanto as pessoas que estavam quase conseguindo se aposentar. Terminando. Porque aí, por exemplo, se a pessoa não tem se é uma mulher, não tem 62 anos, mas ela já cumpriu, vamos supor, já trabalhou muito, aí ela perde tudo, ela tem que esperar ela completar os 62, como é que funciona? Tem o chamado direito adquirido. Então, o que vai trazer tudo isso para o segurado? O planejamento previdenciário. Então, quando a gente faz os cálculos para o segurado, a gente vai analisar se o segurado ou a segurada
preencheu ali os requisitos antes da reforma, porque se preencher os requisitos para aquela modalidade antiga, anterior, tem direito adquirido e pode aproveitar. A gente estive aqui em outra oportunidade falando de revisão da vida toda, né? E quem consegue se aposentar ainda na regra anterior, está dentro da revisão da vida toda ainda. Então pode ser que ali tenha um fator previdenciário, mas com o cálculo da revisão da vida toda, usando todos os salários, fique maior do que as novas regras. Então isso que vai trazer isso daí é só o planejamento. E o que tem que constar no planejamento? Tudo. Tudo que tiver de informação para o segurado. Então, as regras de transições novas, eu vou falar de algumas aqui. Tem a regra por pontos, né? Então, assim, a aposentadoria por tempo de contribuição acabou, aquela de 35 anos para homem, 30 para mulher? Sim, mas as regras de transição ainda têm como essência principal o tempo de contribuição. Então, a gente tem a regra de transição por pontos, que é a soma do tempo de contribuição com a idade, atingindo determinada pontuação. A cada ano que passa, aumenta um ponto na regra. Esse ano de 2023 já teve uma atualização. Então, o homem só vai alcançar essa regra desde que tenha 35 anos de tempo de contribuição e 30 a mulher, e 100 pontos para o homem e 90 pontos para a mulher, com a soma da idade e o tempo de contribuição. Essa é um tipo de uma regra. Essa regra para homem pode chegar até 105 pontos, para mulher até 100 pontos. Cada ano vai aumentando. E temos aí a regra também da idade mínima progressiva, né? Tem também como requisito principal o tempo de contribuição. Então precisa de 35 anos de tempo de contribuição, homem, 30 mulher. E aí a idade pode ser que chegue antes dos 62 para mulher ou 65. A cada ano que passa, aumenta nessa regra 6 meses na idade também. Então esse ano a gente está em 63 para a mulher, 68 para o homem, né? Não, 58 para a mulher, 63 para o homem. E aí vai aumentando isso, mas depende de todos os tempos de contribuição. E a gente tem as regras dos pedágios, né? Que todo mundo tem muita dúvida nessas regras. Como elas funcionam? É a regra do pedágio de 50% e a regra do pedágio de 100%. A regra do pedágio de 50%, ela na maioria das vezes não é muito vantajosa. Por quê? Porque ela tem o fator previdenciário. A regra de 100% é uma das melhores hoje, porque ela não tem o fator previdenciário e a pessoa pode se aposentar em 100% da média do salário do benefício. Como funciona a regra de 50%? Para consegui-la, lá na data da reforma, pelo menos o homem tinha que ter mais de 33 anos de tempo de contribuição, ou seja, faltando 2 anos para completar 35, para ter direito à regra já. A mulher é a mesma coisa, ela precisaria ter 28 anos pelo menos, né? Se tiver 27 a mulher, ela já não pega essa regra. E o pedágio como funciona? Pega-se o tempo que faltava para completar, no caso do homem, 35 anos. Então, se ele tinha lá na data da reforma, em novembro de 2019, 34 anos, faltava 1 ano. Aí ele vai pagar mais 50% do tempo que falta. Se falta 1 ano, 50% mais 6 meses. Ele vai ter que recolher por mais 1 ano e 6 meses. Então aquela história do segurado ainda achar que daqui 2 anos eu vou completar 35, eu vou me aposentar. Não, se a fala dele foi essa, faltavam 2 anos, 50% mais 1 ano. Então por mais 3 anos ele vai ter que... Então as pessoas têm que entender isso para se programarem, se planejarem, porque fica na cabeça, daqui 2 anos eu vou pedir demissão porque eu vou estar aposentado já, né? Então cuidado, já cuidado tá com as regras. Nossa, e eu vou te falar, vai dando um nó na nossa cabeça, não vai, Léo? Por isso que eu falei, calma. Tô aqui tentando entrar aí para fazer uma pergunta, mas é algo muito complexo mesmo, né? Por isso que é importante buscar um profissional mesmo para abrir a nossa mente aqui, ó. E tem uma perguntinha pro doutor aqui, vamos aproveitar. Vamos lá. Tati Rodrigues, Salvador, Bahia. Boa tarde, Abiléu. Boa tarde. Sou professora da rede privada e quero saber se houve alguma alteração no tempo para a aposentadoria dos professores. Abraços e parabéns pelo programa. Obrigado, Tati. Um beijo. Beijo para você, Tati. E aí, doutor? Muito boa pergunta, Tati. Hoje eu não trouxe essas regras. A regra da aposentadoria do professor é uma regra diferenciada. Ela se diferencia muito da regra geral que a gente está conversando. Tanto da pessoa com deficiência, como da aposentadoria especial, a do professor também. Mas por cima, o que mudou na regra do professor é que foram criadas as regras de transição.
Mas, normalmente, qual é a regra da aposentadoria do professor? Reduz 5 anos na idade e reduz 5 anos no tempo de contribuição também. Então, se o homem se aposenta aos 65, o professor se aposenta aos 60 por idade. O tempo de contribuição da mulher é 30 anos, a de professor são 25 anos. Mas cuidado, pessoal, cuidado, Tati. Esses 25 anos tem que ser 25 anos exclusivos no magistério infantil, do ensino fundamental ou médio. Faculdade, ensino técnico não conta. Não conta? Não conta. Então tem essas diferenças. A gente pode conversar um dia, mas a gente precisaria de um dia só para falar de aposentadoria especial, só para falar dos detalhes da aposentadoria do professor. Isso da iniciativa privada. Claro que a gente tem também do regime público. Que interessante, vamos falar disso, viu, Tati? Vamos fazer um especial só disso. Que legal isso, doutor, eu não sabia. E só para complementar, a regra do pedágio de 100%, é a mesma ideia. Se o homem de 35 anos ali, que precisava de 35, ele tem 30 anos de tempo de contribuição, aí faltam 5 anos. Aí ele tem que completar 100% do tempo que falta, ou seja, mais 5 anos. Então, no total, são mais 10 anos. Então, e é uma regra muito interessante, muito vantajosa, porque não tem fator previdenciário, mas tem um requisito importante. Se exige uma idade mínima, ela reduz 5 anos também. Então, para o homem, pode começar a partir de 60 anos, desde que tenha o tempo de contribuição necessário. E para a mulher, reduz 5 anos, hoje é 62 anos a puridade, começa aos 57 anos, desde que tenha já o tempo de contribuição já com o pedágio necessário. Se não tiver, aí vai aos 58 anos, 59, até atingir o tempo necessário, completando o pedágio também. E é 100% da média do salário do benefício. Então, por isso que é uma das melhores aí aposentadorias. E aí a gente tem a regra de transição também da progressão, que é só para mulher, a progressão por idade. Então, vamos supor, minha mãe, lá na data da reforma em novembro de 2019, estava com 59 anos. Ela já ia se aposentar, já completando 60 anos. Já não podia, virou 62 anos. Só como ela estava bem próximo, criaram essa regra de transição. Então, para cada ano que fosse passando, ia ir aumentando. 60,5, 61, 61,5, só que em 2023 agora, 62. Então, essa regra é uma atualização que eu trouxe aqui para vocês também. Não tem mais. As pessoas ficam com dúvida ainda, mas eu tenho 61,5, já não consigo? Até ano passado conseguia. A partir desse ano já virou, não consegue mais. Aí só agora na regra definitiva para mulher aos 62 anos de idade, ou na regra que eu já comentei, que é a de progressão da idade mínima, né? Que aí pode, desde o tempo de contribuição, e a idade vai alcançando. Uau, tem mais uma pergunta para você. Vamos lá. Mais uma perguntinha para Camila Betão, aqui de Aparecida. Boa tarde. Quem é MEI tem direito à aposentadoria? Doutor, deixa eu só emendar mais uma também. A periculosidade ela entra também nessa aposentadoria especial? O Léo tá afinado, hein? Veio com pergunta difícil, aparecendo um concurso público agora, Léo. Desculpa, doutor. Entra sim, eu vou responder da Camila primeiro, Léo. Valeu. Essa pergunta da Camila, muita gente tem, é muito comum, porque o MEI hoje, a alíquota de recolhimento é 5% sobre o salário mínimo. Então tem várias perguntas de MEI, precisaríamos de uns 3 dias aqui só para falar de MEI. André, você viu, doutor, que já está pedindo, não pode ser uma pauta não, tem que ser 3. Não, e isso as pessoas têm muita dúvida mesmo, gente. Tem mesmo, doutor. Tem. E aí, MEI recebe aposentadoria? Também recebe, mas a diferença é que a contribuição de MEI só conta para aposentadoria por idade. Não conta para aposentadoria por tempo de contribuição. Então, essas regras de transição, se o segurado ele tem, o homem, 30 anos de tempo de contribuição ali, e ele já recolheu 10 anos como MEI, ele vai ter que complementar esse MEI de 5% para 20%, ou seja, pagar mais 15%, para ter direito a essa regra de transição. Senão, esse recolhimento como MEI só vai contar para aposentadoria por idade. E as pessoas não sabem disso e começam a recolher muito por um longo período como MEI por conta do valor menor de recolhimento. E aí tem essas e outras consequências. Respondendo rapidamente a do Léo agora, periculosidade, se conta também como tempo especial. Conta. Então a gente tem
um exemplo de periculosidade, a alta tensão. Quem trabalha com alta tensão tem direito a isso. Então, não é porque recebe ali no holerite ou da empresa uma insalubridade ou periculosidade que já dá direito automaticamente a um tempo especial. Não. Essa insalubridade, essa periculosidade tem que estar prevista na legislação previdenciária que dá direito a essa questão, né? Não basta só estar ali. Não basta só estar ali. Depende do tipo que gera a insalubridade ou a periculosidade. Doutor, eu tô com um nó na minha cabeça gigante. Eu achei que eu ia entender mais, eu tô entendendo menos. Já tô ficando... Eu já acho que eu já tenho que começar a fazer minhas contas, porque, doutor, dá planejamento previdenciário. Se você faz um Precisa. planejamento previdenciário, fica tudo concatenado e você consegue compreender toda a sua situação previdenciária. Por isso que é importante, e a gente está fazendo essa série de planejamento, para demonstrar a importância do planejamento. Porque quando o segurado ele busca sozinho no simulador, que eu já comentei que 99% das vezes aquilo engana, né? Ou sem um especialista, às vezes ele está se aposentando numa regra muito ruim. Daqui uns meses ele teria uma muito melhor e não ficou sabendo disso. E aí depois ele vai nos procurar para pedir uma revisão e falar: fiquei sabendo que 6 meses depois eu teria uma melhor aposentadoria. Falar, mas aí a gente não pode fazer nada agora. Sacou a aposentadoria e pediu naquele momento? Não tem mais o que fazer. Não, assim... Até tem, né? Tem, mas é muito difícil. Só teria para mudar de aposentadoria se quando ele deu a entrada, ele tinha direito a 2 tipos de aposentadoria e o INSS concedeu na pior. Aí a gente pode revisar para pedir aquela melhor. Mas se só tinha aquele tipo de aposentadoria e as outras só chegaram depois e ele sacou quando foi concedida, não dá para voltar atrás. Minha gente, a gente vai continuar essa série, tá? A gente sabe que tem perguntas, vocês mandaram mais perguntas pra gente. O doutor vai voltar e a gente, você viu, ele já falou que precisa de uns 3 dias. Então imagina pra gente falar tudo. Vamos precisar do ano inteiro mesmo, doutor. A gente vai aos poucos. Vamos com calma. Vamos com calma, mas vamos entendendo, porque isso faz parte da nossa saúde mental também. Afinal de contas, trabalhamos tanto, né, doutor? É isso, tem que fazer minha direitinho no final da vida. Tem mesmo, viu? Ó, você de casa ficou com dúvida? Ficou, né? Então aproveita, segue o doutor, manda mensagem, ó, o telefone, o WhatsApp é o 11 99774 2126. O e-mail é contato@salatacharf. É assim, né, minha fala? Eu acho tão chique, doutor. .com.br. E tem também o Instagram, @salatacharf_ADV de advogado. Doutor, obrigada. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui com vocês. Qualquer dia eu vou ter que fazer essas contas tudo aí, doutor. Vamos lá. Qualquer dia em breve, né? A gente tem que planejar isso que o doutor está ensinando a gente, minha gente.